Boa noite aos irmãos. É muito bom revê-los. Flávio, nós estivemos ontem lá junto com os desbravadores, mas é sempre uma alegria poder retornar aqui à igreja Santo Antônio, compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. E um tema tão importante, né, como o Anderson disse, a respeito da Trindade, em especial, nós iremos abordar a pessoa do Espírito Santo. E antes de mais nada, antes de começarmos definitivamente a entrar no tema, eu queria indicar para os irmãos essa revista aqui. Não sei quantos de vocês conhecem e tem essa revista, mas você pode conseguir ela gratuitamente através do site da Novo Tempo. É um estudo de 15 lições que fala sobre o Espírito Santo, o Deus dos bastidores. Eu tive a oportunidade de estudar no ano passado e são lições assim muito boas mesmo, e muito relevantes para o tempo que estamos vivendo. Afinal de contas, existem pessoas com muitas dúvidas acerca da personalidade do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? E ideias estão sendo propagadas aí no meio cristão, até mesmo na nossa igreja, e por isso é muito importante nós aproveitarmos momentos como hoje, né, para aprofundar um pouco mais, e os próximos domingos aí também teremos essa oportunidade. Então, fica a dica aí para os irmãos. E aí eu preparei então essas duas mensagens de hoje e também do próximo domingo, baseadas nesse estudo. E aí nós vamos então estudar um pouco. Esse tema é muito amplo, irmãos, é difícil de nós abordarmos, esgotarmos o tema, é impossível na verdade, né? Nós abordarmos o tema todo, né, com toda a sua complexidade da Trindade, né, do Espírito Santo, mas aqui é apenas uma introdução para que os irmãos se motivem a continuar estudando depois em casa, ok? Antes de vir para cá, eu pesquisei na internet a respeito do Espírito Santo e busquei ali em portais de algumas igrejas, né, em algumas denominações, o que eles dizem no seu bojo doutrinário, o que é o Espírito Santo. E eu achei uma determinada denominação, não vou aqui citar o nome, mas dizem lá, o que é o Espírito Santo? E eles colocam o Espírito Santo em letras minúsculas. Já dá uma ideia, mais ou menos, do que eles creem no Espírito Santo. O Espírito Santo é o poder de Deus em ação, é sua força ativa. A Bíblia diz que Deus envia seu Espírito. Como ele faz isso? Ele projeta sua energia para onde for necessário a fim de fazer a sua vontade. Então eles acreditam que o Espírito Santo é uma força ou uma energia. Depois diz, o Espírito Santo não é uma pessoa. Por se referir a esse Espírito como mãos, dedos ou fôlego de Deus, eles colocam essas palavras entre aspas, a Bíblia mostra que o Espírito Santo não é uma pessoa. Então eles não creem no Espírito Santo como sendo uma pessoa. E aí, como você mencionou, eu também conheço uma pessoa, depois no final da mensagem eu vou comentar um pouco a respeito disso, que foi ancião de uma das nossas igrejas e que infelizmente se afastou e hoje já não crê mais na Trindade, não crê mais na pessoa, né, que o Espírito Santo é uma pessoa. Então você veja que realmente não é raro nós encontrarmos pessoas no meio cristão que não creem na divindade do Espírito Santo. O que nós adventistas cremos? Aqui está a obra Nisto Cremos, é a obra que mostra ali as 28 doutrinas da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e a doutrina número 1 é a Trindade. Há um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, corrigindo a doutrina número 2. A doutrina número 1 é a Bíblia, né, a Bíblia Sagrada. Uma unidade de 3 pessoas coeternas. Deus é imortal, onipotente, onisciente, acima de tudo e sempre presente. Ele é infinito e está além da compreensão humana, mas é conhecido por meio de sua autorrevelação. Deus, que é amor para sempre, é digno de culto, adoração e serviço por toda parte de toda a criação, por parte de toda a criação. Então a doutrina fundamental número 2, né, a crença fundamental número 2 dos adventistas, nós acreditamos que
Deus é um só Deus composto por 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. A irmã White, no livro ali, no manuscrito 93, de 1893, diz o seguinte: o Espírito Santo é o Consolador, em nome de Cristo. Ele personifica Cristo. Contudo, é uma personalidade distinta. Ou seja, ele é um representante de Cristo, mas é uma personalidade, é uma pessoa distinta. 3 agências distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, trabalham juntos pelos seres humanos. É importante até nós mencionarmos textos do Espírito de Profecia, porque tem muitos irmãos que usam textos fora do seu contexto para dizer que o Espírito Santo não é uma pessoa, de que Ellen White era uma antitrinitariana. E você pode até encontrar pessoas que defendem essa ideia. A internet está cheia aí de exemplos como esse. Porém, irmãos, esses textos aqui deixam claro de que Ellen White ela cria sim na Trindade e na personalidade do Espírito Santo. Veja só, 3 agências distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo é uma personalidade distinta. Bom, isso é o que creem os adventistas do 7º dia. Que existem, que a Trindade então são 3 pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Agora, o que diz a palavra de Deus? O que diz as Santas Escrituras? Nós podemos, através da Bíblia, confirmar essa ideia de que o Espírito Santo realmente é uma pessoa? Eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia aí no livro de Gênesis. Nós vamos começar lendo ali o capítulo 1 e o verso 2. Gênesis capítulo 1, verso 2. Como de costume, nós vamos orar mais uma vez e pedir para que o Senhor conduza aqui o nosso estudo. Todos acharam? Podemos orar? Vamos orar. Santo Deus, diante da Tua presença nos encontramos mais uma vez, agradecidos ao Senhor por ter nos trazido a este santo e bom lugar para estudarmos a Tua palavra. Que a pessoa do Espírito Santo, neste momento, o mesmo Espírito que inspirou os profetas e apóstolos a escrever a Tua palavra, que possa nos inspirar neste momento também, Senhor. Eu não tenho condições de pregar a Tua palavra, por isso eu te peço que o Senhor é que pregue para nós nesta noite. Não permita que a nossa mente fique a divagar, Senhor, que nós possamos ter reverência diante da Tua palavra, que a mesma faça morada em nossa mente e coração, que nós possamos colocar em prática e sair daqui mais motivados a pregar a Tua palavra para este mundo que perece. Nós agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Então, o que diz o texto aí em Gênesis capítulo 1, verso 2? A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então, logo ali, irmãos, na criação, do nosso mundo, logo nos primeiros versos da Bíblia, o Espírito Santo já aparece. É interessante que, estudando este assunto, vendo alguns vídeos de alguns pastores que são estudiosos desse tema e entendem da língua original, do hebraico que foi escrito no Antigo Testamento, eles dizem que quando diz que o Espírito Santo pairava por sobre as águas, no original hebraico ele dá a ideia de uma águia pairando ali por sobre as águas. Ou seja, o texto original hebraico dá a ideia de que realmente se trata de uma pessoa, e não uma força, e não um vento simplesmente, mas uma pessoa, um ser pessoal. Quando a gente vai para o último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 22, vai agora para Apocalipse 22. Então a gente leu ali o primeiro livro, vamos agora para o último. Apocalipse 22, verso 17.
ali também é apresentado mais uma vez a menção do Espírito Santo. O verso 17 de 22 diz: o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga vem. E aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Então, quem é que está dizendo aqui para nós? Quem é que está nos convidando? É a pessoa do Espírito Santo. Ele está dizendo, o Espírito e a noiva dizem, vem. Então você veja que tanto nos primeiros versos da Bíblia, interessante, né? Os primeiros e os últimos versos da Bíblia apresentam para nós a pessoa do Espírito Santo. Então a Bíblia apoia a ideia da natureza divina do Espírito Santo. Então é o que nós vamos buscar responder aqui, lendo alguns textos. De acordo com a Bíblia, quantos deuses existem? Vamos então voltar lá para o Antigo Testamento, Deuteronômio capítulo 6. Hoje nós vamos ler bastante a Bíblia. É bom que não dá sono, né? Vamos folhear bastante aí o Santo Livro. Deuteronômio capítulo 6, verso 4. Quantos deuses existem? Deuteronômio 6, verso 4. O texto diz o seguinte: todos acharam? Amém? Ou misericórdia? O texto diz o seguinte: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, parece meio confuso, né? Porque são 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, mas a Bíblia diz, quantos deuses existem? Um só. E uma vez assisti um vídeo, uma pessoa mandou uma pergunta para um pastor da nossa denominação mesmo, chama-se Eleazar Domini. Ele tem um canal no YouTube, ele responde, né? Eu falo sério, pastor, ele responde ali alguns questionamentos. E uma pessoa mandou uma pergunta que eu achei interessante, diz assim: pastor, como que nós, cristãos, adoramos 3 deuses, Pai, Filho e Espírito Santo, e não somos politeístas? O politeísmo tem a ver com o paganismo, com a mitologia grega, né, com vários deuses. Então ele respondeu dizendo o seguinte, que na mitologia ou no paganismo, o politeísmo é um Deus querendo ser maior que o outro. Já o cristianismo, quando nós temos a ideia da Trindade, são os 3 com o mesmo objetivo. E para nós, seres humanos pecadores, são os 3 cooperando para a nossa salvação. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. As 3 pessoas. Então nós não somos politeístas, porque o Deus em que nós acreditamos é um só, composto por 3 pessoas. Como que a gente pode entender isso? Travou aqui? Por que será que ficou em branco aí, gente? Me ajudem. Se não der, a gente vai por aqui mesmo, que eu trouxe uma colinha aqui. Como que a gente pode entender essa ideia das 3 pessoas? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então nós lemos aí em Deuteronômio 6, verso 4, que diz que há um só Deus. Será que foi aí? Ah, entendi. Então tudo bem, a gente vai por aqui mesmo. Mas olha que interessante, irmãos. Quando a Bíblia diz que há um só Deus, o único Deus, no original hebraico, são 2 palavrinhas para definir este único Deus. A primeira é Echad, que é uma unidade composta, e uma outra palavrinha no hebraico que é Yashid, que é uma unidade absoluta, certo? Então nós temos a primeira palavra Echad, uma unidade composta, e Yashid, uma unidade absoluta. Esse texto que você acabou de ler, Deuteronômio 6, verso 4. Ouve, ó Israel, nosso Senhor é o único Senhor, o Deus é o único Senhor.
Qual é a palavra no original que vocês acham que foi utilizada para definir a Deus? Seria a palavra echad, né? Uma unidade composta. Olha que interessante. É uma unidade composta. Quando a gente vai para Gênesis capítulo 1, verso 26, o Senhor diz assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, certo? Está no plural. Ou seja, as três pessoas da divindade participam ativamente da criação. E eles fizeram então os seres humanos à sua imagem e semelhança. Depois, quando você avança um pouquinho para Gênesis 2, Adão, né, quando Eva foi criado, diz que ela é carne da sua carne. Por isso deixará pai e mãe, e os dois se tornarão uma só carne. Agora, olha que interessante. Esse mesmo termo utilizado para definir o homem e a mulher, quando se unem no matrimônio e se tornam uma só carne, é o mesmo termo utilizado para esse texto que nós acabamos de ler em Deuteronômio 6, verso 4. Os dois, homem e mulher, se tornam uma só pessoa. A união mística do casamento. Olha que interessante, é uma unidade composta. São duas pessoas que se unem e se tornam um. E assim é também com a divindade. São três pessoas que na verdade formam um único Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. Maravilhoso nós podemos compreender isso. Então, seguindo avante aqui, nós comentamos aqui que na criação o Espírito Santo já aparecia, na formação do homem ele estava presente, né? Em outro texto também nós vemos os três agindo, na mesma ocasião, na mesma cena. Vai agora para o Novo Testamento, em Mateus capítulo 3, e nós vamos ler os versos 16 e 17. No batismo de Jesus. Mateus capítulo 3, versos 16 e também o 17. O batismo de Jesus. Esse texto também nos apresenta de forma clara os três agindo ali, né, na ocasião do batismo de Jesus. Todos acharam? Mateus 3, verso 16, diz o seguinte: batizado Jesus, logo saiu da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E o verso 17, eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Esse texto é maravilhoso porque ele nos mostra a Trindade agindo ali, irmãos. O Senhor Jesus Cristo sendo batizado, o Espírito Santo pairando sobre ele como pomba, mais uma vez, né? Pairando como pomba, né? Em forma corpórea de pomba. E do céu a voz que dizia, né? Este é o meu filho amado e quem me comprazo. Então aqui nós temos de forma clara as três pessoas da Trindade sendo apresentadas na palavra de Deus. Um outro texto também em Mateus, no capítulo 28, você pode avançar aí, Mateus 28, verso 19. Nós temos a fórmula batismal. Ora, se no batismo de Jesus as três pessoas são apresentadas, foi aí? Ótimo. As três pessoas são apresentadas. Aqui nós vemos as palavras do próprio Cristo, em Mateus 28, 19, que diz o seguinte: ide, portanto, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, irmãos, quando eu fui batizado, o pastor, ele, em uma forma simbólica, né, ergueu as mãos para os céus e disse: eis que eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você, quando foi batizado, também foi assim? Você é batizado em nome dos três, Pai, Filho e Espírito Santo. No livro de Atos, você vê que alguns discípulos aceitaram a Cristo, foram batizados em nome do Pai e do Filho, mas não foram batizados em nome do Espírito Santo. Paulo, quando se encontrou com estes, mencionou a respeito do Espírito Santo, e eles diziam: mas nós nem sabíamos que existia Espírito Santo.
E Paulo provavelmente apresentou a pessoa do Espírito Santo. E o que aconteceu com essas pessoas? Elas foram rebatizadas, agora sim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Algumas pessoas, irmãos, dizem que esse texto aqui, que você acabou de ler, foi manipulado. Já parou para pensar nisso? Alguns que defendem a ideia de que o Espírito Santo não é Deus, têm a pachorra de dizer que esse texto aqui, que Ellen White diz que essas palavras saíram dos lábios do próprio Cristo, a fórmula batismal, que esse texto foi adulterado. Porque esse texto ele mostra de forma clara a Trindade e a pessoa do Espírito Santo. Então, não tendo mais o que argumentar, alguns chegam ao absurdo de dizer que esse texto foi adulterado. Então, irmãos, nós entendemos que Deus, ele é essa unidade composta, certo? De 3 pessoas. Embora seja um em seu ser essencial, Deus é também 3 pessoas. Às vezes para nós pode ser difícil de entender, e realmente é. Deus ele é infinito. A Bíblia diz que nem os céus podem conter Deus. Se você olhar para o universo, a sua cabeça, como dizem os jovens, né, ela buga. Porque o universo é tão gigantesco, irmãos. O nosso planeta é um grão de areia perto de outros planetas que existem por aí. Você entender que Deus está por trás de tudo isso, que Ele é o Criador de todas as coisas. Uma vez um desbravador, a gente estava ali numa classe bíblica, terminou a classe bíblica e ele veio me perguntar: quem criou Deus? Quem criou Deus? Para a gente é difícil entender como que Deus sempre existiu. Não é verdade? Nós que estamos presos ao tempo. Aí uma vez eu vi um pastor dizendo assim: pensa o momento mais distante que você possa imaginar na história. Deus já estava lá. E realmente, irmãos, Deus, Ele é esse ser maravilhoso, e para nós é difícil até de nós compreendermos a Deus totalmente. E muitos utilizam algumas ilustrações para tentar definir, né, essa ideia dessa pluralidade divina. E utilizam como exemplo a água, né? A água ela tem 3 formas ali, que é o gelo, o seu estado líquido e o seu estado gasoso. Veja, são 3 formas diferentes, mas não deixa de ser água. É uma ilustração muito pobre, mas que nos ajuda um pouco a entender a divindade, as 3 pessoas da Trindade. Como Jesus se referiu ao Deus Espírito Santo? Ainda aí no Novo Testamento, nós vamos ler o Evangelho de João, no capítulo 14, e o verso 16. Estamos em Mateus, vamos avançar um pouquinho aí para João, capítulo 14, e o verso 16. Como Jesus se referiu ao Deus Espírito Santo? O texto diz o seguinte: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Então, irmãos, quando Jesus ele diz aqui que Ele rogará ao Pai e o Pai dará outro Consolador, nós dizemos que o Antigo Testamento ele foi escrito, a grande parte dele foi escrito em hebraico, e o Novo Testamento escrito em grego. Quando Jesus ele diz aqui que ele rogará ao Pai, ele dará outro Consolador, a língua grega ela tem duas palavrinhas para designar outro, que é allos e héteros. O que significa cada uma delas? Allos é outro da mesma espécie, e héteros, outro de espécie diferente. Qual é a palavra que você acha que Jesus... que constam aqui nas escrituras no original grego? Allos ou héteros? Allos, que é outro da mesma espécie. O Consolador, quando Jesus diz o outro Consolador, porque Ele mesmo já é um Consolador também. Essa palavrinha no grego Consolador, que é paráclatos, né, significa também advogado. O Senhor Jesus Cristo é o nosso advogado, e o Espírito Santo, o outro Consolador, o outro da mesma espécie, da mesma natureza que Deus Filho
e o Deus Pai. Então, realmente, é mais um texto que nos comprova da divindade do Espírito Santo. Então, irmãos, o nosso Deus Todo-Poderoso, ele tem alguns atributos. Nós entendemos atributos que são comunicáveis e atributos que são incomunicáveis. Qual o exemplo de um atributo comunicável que faz parte da personalidade, do caráter de Deus, que ele transmite para as suas criaturas? Qual o exemplo que os irmãos podem nos dar de atributos que Deus comunica conosco? Ou seja, os mesmos atributos que Deus tem, nós também temos. Hein? Existem alguns. Vou dar um exemplo aqui. O amor. A Bíblia diz que Deus, ele ama. Deus é amor. É um atributo comunicável, porque nós também, como pessoas, como seres morais, também podemos amar. A bondade também é outro atributo comunicável. Agora, existem alguns atributos de Deus que são incomunicáveis, ou seja, só Deus tem. Nós dizemos que Deus, ele é 3 coisinhas, lembra? Exato, onisciente, onipresente e onipotente. Esses são atributos de Deus incomunicáveis. Nós, como seres humanos, os anjos não possuem esses atributos, é somente Deus. Agora, uma pergunta que eu faço para vocês. A Bíblia diz que o Espírito Santo possui esses atributos? Obviamente que sim. Vamos, o primeiro atributo, a onisciência. Isaías capítulo 40. Nós já estamos partindo para o final. Isaías capítulo 40, versos 13 e também o 14. Olha o que diz esse texto a respeito da onisciência do Espírito Santo. Isaías 40, versos 13 e 14 diz o seguinte: Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo? Ele ensinou sabedoria, ele mostrou o caminho do entendimento. Quem foi que ensinou o Espírito Santo alguma coisa? A pessoa do Espírito Santo possui o atributo da onisciência. Um outro atributo, a onipresença. Vamos para o livro de Salmos, capítulo 139. Um dos salmos mais bonitos que tem na Bíblia. Salmo 139, versos 7 e 8. Seria o Espírito Santo onipresente? Olha o que diz aí o Salmo 139, verso 7 e o verso 8. O texto diz o seguinte: Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. O salmista diz aqui, ele declara que o Espírito Santo, ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Esse é mais um atributo divino do Espírito Santo. Mais um atributo, a onipotência. Vamos agora para o livro de Lucas, capítulo 1, verso 35. Novo Testamento, livro de Lucas, capítulo 1, verso 35. Seria o Espírito Santo onipotente, tem todo o poder? Vamos ver o que diz ali o texto. Lucas capítulo 1, verso 35. O texto diz o seguinte, falando a respeito do nascimento de Cristo, né? Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Amém? Pelo poder do Espírito Santo, Maria concebeu o Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo. E o Espírito Santo, irmão, sempre esteve presente em toda a vida de Jesus. Em toda a sua jornada nessa terra, no seu ministério,
Em todos os momentos, o Espírito Santo esteve presente na vida de Jesus. E aqui o texto diz com clareza que o poder do Espírito Santo foi quem gerou Jesus em Maria. Esse é um outro mistério que nós não podemos compreender totalmente. Como Deus Todo-Poderoso, que nem os céus pode conter, se fez um bebê e nasceu de uma mulher pecadora. É pelo poder do Espírito Santo, da pessoa do Espírito Santo. E o último atributo que nós não mencionamos aqui, mas que o Espírito Santo também possui, é a eternidade. Vamos para o livro de Hebreus, capítulo 9, verso 14. Esse é o último texto que nós vamos ler essa noite. Hebreus, capítulo 9, verso 14. Seria o Espírito Santo eterno? Já sabemos, a palavra já te mostrou aí, que ele é onipotente, onipresente e onisciente. Mas ele também é eterno, ele também existe desde os tempos eternos. Hebreus 9, 14. Diz o seguinte: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Esse texto diz, irmãos, que o Espírito Santo é o Espírito eterno. Amém? Portanto, devemos reconhecer que o Espírito Santo é tanto uma pessoa divina como o próprio Deus, coexistente, coigual e coparticipante com Deus e Pai e Deus o Filho. Não é tão fácil entender a ideia da pluralidade divina, contudo, isso não deve servir de barreira para crermos nesse ensino bíblico. Nós não precisamos entender plenamente alguma coisa para então aceitar. O pastor Arilton de Oliveira, que ele saiu do Novo Tempo faz pouco tempo, né? Ele que preparou esse estudo que nós fizemos aqui, inclusive essa revista também. Mas ele dá um exemplo muito interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês. Ele diz que quando ele diz que nós não precisamos compreender algo totalmente para aceitar, o Espírito Santo realmente, a divindade, nós não compreendemos totalmente. Quantos aqui já viajaram de avião? E nós temos algumas pessoas que viajaram de avião. A maioria das pessoas, a grande maioria que viaja de avião, não entende todas as leis da física, da aerodinâmica. Você não sabe explicar como que um troço daquele, pesando tantas toneladas, consegue sair do chão, né, e te levar em segurança até o seu destino. Você não compreende. Mesmo assim, você entra nele e vai, e você viaja, mesmo sem compreender. Esse é um exemplo bobo, irmãos, mas que serve para nós também, na compreensão da divindade, da pessoa do Espírito Santo. E para finalizar, eu queria só ler um último texto de Ellen White. Ela diz que no céu nós iremos adorar o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Nós iremos nos prostrar, reverenciar as três pessoas da divindade. Nós iremos conhecer pessoalmente o Espírito Santo. Ela diz o seguinte: à medida que os santos no reino de Deus são aceitos no amado, eles ouvem: vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E então as harpas de ouro são tocadas, e a música flui por todo o exército celestial. E eles se prostram e adoram o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? Você consegue contemplar essa cena? Quando você estiver no céu, adorando os três, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que Deus possa nos abençoar. Que a pessoa do Espírito Santo continue nos guiando em toda a verdade. No próximo domingo nós estaremos aqui de volta, se Deus assim permitir, e nós vamos estudar sobre a obra do Espírito Santo. Como o Espírito Santo age na vida do crente. Nós iremos estudar a respeito deste importante assunto. Mas que você possa entender nesta noite que o Espírito Santo sim é Deus. Que sim, Ele é uma pessoa. E que Ele estará sempre do seu lado, sempre conduzindo você pelo caminho da salvação.